Pessoal, vamos então para a nossa aula aí do operacional RLV. A gente viu até agora parte dos indicadores que a gente vai utilizar dentro do método, o gerenciamento. Então agora a gente vai começar aí a ver na íntegra o método em si, o operacional, toda a sistemática do operacional. Então aqui, o primeiro ponto que a gente vai olhar vai ser as confluências de indicadores, como que a gente vai estar utilizando todos aqueles indicadores que a gente colocou, que a gente vai estar utilizando, né, nas nossas operações. Então, aqui, ó, primeira entrada. Dentro do método, a gente tem a primeira entrada e após a primeira entrada, a gente temos o segundo sinal, segunda entrada, e aí a gente tem uma sistemática, né, como foi passado no gerenciamento, para a gente estar exponencializando os ganhos dentro desse método. Então, aqui, ó, a primeira entrada, o que, que a gente vai utilizar como confluência? Ó, primeiro, estrutura de preço no maior. Aqui no maior é referente ao time frame, tá? Alguns gostam de operar o M4, outros o M5, tá? O M4, ele, pelas análises do tempo de mercado, a gente consegue observar que ele forma mais estrutura, né, por conta do time ser menor. Mas é opção de cada um estar operando aí o M4 ou o M5, referenciando em relação ao time maior. Então aqui, a obrigação na primeira entrada, na verdade, estrutura de preço, né, obrigação em todas as entradas. Mas aqui a gente está ponderando que estrutura de preço no maior tem que ter formado a estrutura de preço. Aqui, estrutura de preço, que é o que? Lembra, a gente tem dois modos de estrutura de preço. A gente temos o modelo que renova, ele renova a máxima e devolve. E a gente temos o modelo que ele não renova, tá? Ele fica com o pavio dentro aqui da máxima anterior. Então, essas duas condições a gente considera a estrutura de preço de reversão, tá? Um indicativo de reversão do movimento. Então, vamos lá. Então, primeira confluência nossa aqui é a estrutura de preço maior. Tem que ter acontecido, tá? O primeiro marca, o segundo renova ou refuga o rompimento. Segunda condição, estocástico, região sobre compra e sobre venda do maior, tá? Primeira entrada, isso aqui é obrigação. Obrigação, o estocástico está aqui dentro da região, tá? Obrigação. O estocástico tem que estar na região de sobreconta e sobrevenda. Ou seja, a gente vai comprar porque está barato e vender porque está caro, tá? Terceira condição, estocástico no time menor na região. Eles têm que estar alinhados. Por qual motivo? Porque o 5 ou o 4, ele já vai estar aqui na região. No entanto, no menor, pode ser que ele esteja em zona de correção. Vou te dar um exemplo. No menor, mesmo estando o maior aqui embaixo, no 1 ou no 2, pode ser que ele esteja aqui em cima. Então, o que, que a gente espera, né? Ele fazer a correção dele, chegar aqui, alinhar com o maior, para aí sim a gente estar efetuando uma operação com os estocásticos alinhados do menor e do maior. Quarto, condição, sinal do VMOD no time maior ou menor. Tá? Eles têm que dar a condição para nós entrar. Tem que validar a condição para a gente entrar na operação. Seja no maior ou no menor. Um exemplo aqui, nesse exemplo, foi uma fadiga seguida de uma agressão do movimento comprador. Tá? Dentro da estrutura de preço de reversão, aqui esse daqui não renovou, não teve a renovação, fadiga seguida de agressão, e aí o preço ele reverteu. Aqui nesse outro exemplo, a gente temos aí um candle que ele renovou, porém refugou,
devolveu esse rompimento e fez aqui uma agressão da venda, ó, POC laranja, agressão da venda, tá? E aí o preço reverteu o movimento aqui, tá alinhado com o estocástico lá em cima, tá? Isso aqui é um exemplo, a gente vai ver no gráfico aí, dentro das nossas explicações nos detalhes. Bom, então essa é as duas confluências, as duas condições, né? E 4 confluência para a gente estar utilizando na nossa primeira entrada. Tá? Então, primeira entrada, o que você vai analisar? Estrutura de preço de reversão do maior, estocástico do maior, estando na região de sobrecompra e sobrevenda, estocástico do menor e sinal do VA-mole. Aqui você pode observar que eu não coloquei a questão da coloração do profit. Por quê? Porque lá não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação o estocástico, lá, a coloração do profit tá virada, né? Ter dado o sinal, porque lá é uma confirmação do movimento e não uma confluência após a entrada, tá? Isso é o que o método determina. Agora, se você quiser operar, não, só vou fazer a minha operação caso já tenha confirmado a região, e aí sim eu vou operar dentro dessas condições. Aí é critério do aluno. Vamos ver o próximo. Ó, o próximo slide aqui é as nossas condições para a segunda entrada. Segunda entrada, tá? Entrada no segundo sinal, a favor do movimento. Sempre a favor do movimento. Tá bom? Aqui, o que a gente vai considerar para estar fazendo a entrada? Ó, estrutura de preço no maior, ou seja, estrutura de preço de reversão no maior, região de FIBO, tá? Região de FIBO, a gente precisa analisar, porque é onde o preço ele vai tender a respeitar para fazer uma correção. Então, se a gente fez uma operação de venda, se a gente fez uma operação de venda, os pontos onde o preço ele vai tentar respeitar para continuar o movimento é nas regiões de FIBO dessa pernada. Então, a gente faz o traçamento e aguarda aí a condição para a gente estar fazendo uma operação, tá bom? Aqui nesse exemplo, ele veio testar aqui a 61.8, fazendo um padrão aqui, uma agressão da venda aqui, e revertendo. Aqui nesse outro exemplo, ele veio testar a 50, veio testar a 50 e a 38.2, que é a 61.8 inversa, tá? Pra gente estar, se a gente está com um contrato aqui a gente opera 2 contratos, tá bom? Essa é a condição, então, para a gente estar fazendo a segunda entrada no segundo sinal. O que a gente vai analisar? Estrutura de preço no maior, no 5 ou no 4, região de FIBO, estocástico no time menor na região. Isso aqui é obrigação. Por quê? Porque é o que eu acabei de comentar. Às vezes o estocástico você vai vender, só que ele está lá na região por exemplo, se ele está lá na região de correção, tá? Região que está barato no menor. Então ele vai fazer uma pernada de alta, vai chegar lá em cima, para aí sim a gente está pegando uma operação de venda. Ele tem que estar na região de sobrecompra e sobrevenda nas nossas operações. Aqui, no maior, você pode ver que eu não coloquei aqui. No time maior, ele não precisa estar na região do estocástico. Por quê? Porque a gente já está na operação. A gente já pegou o estocástico lá em cima na venda. Então, aqui é uma correção, às vezes é um teste no estocástico, ele faz um teste abaixo da região do estocástico. Por esse motivo, a gente vai analisar o quê? Estrutura de preço de reversão, volume e o estocástico no time menor. Esse sim precisa estar na região, tá bom? Aqui, mesma coisa. Se você está vendido aqui, aqui ele te deu condição para fazer uma nova venda, uma segunda entrada. Entrada com 2 contratos, aqui com 1 contrato. Por quê? Você vai utilizar o próprio dinheiro que você barganhou do mercado para arriscar no stop aqui com 2 contratos. E assim ele desce e você escala o seu capital. Você exponencia os seus ganhos através dessa sistemática. Então, essas são as duas regras
para a gente estar fazendo a operação da primeira entrada e da segunda entrada. Primeira entrada precisa estar alinhado estrutura de preço do maior, estocástico na região de sobrecompra e sobrevenda do maior, estocástico na região de sobrecompra e sobrevenda do menor e sinal do volume. O ViaMod precisa confirmar para a gente que ali tem compradores ou vendedores, tá bom? E aqui na segunda entrada, a gente temos estrutura de preço do maior, região de FIBO, estocástico no time menor na região e sinal do volume também a favor da nossa entrada, da nossa operação. Tá bom? Forte abraço a todos vocês.